Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem chama-se Wow e a Música. Ela foi dada em McLeod, Califórnia, em 28 de junho de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Nós continuamos os ensinamentos de Alcazar. E nós o fazemos de uma forma diferente hoje. Ocasionalmente, meus queridos, eu dou a vocês uma história, uma parábola, uma alegoria. É exatamente o que eu gostaria de fazer agora. E quando nós o fazemos, sempre usamos o mesmo personagem. E o nome é Wow. Wow não é um homem nem uma mulher. Wow é um woman, homem e mulher. E mesmo que seja sem gênero, em seu idioma não permite uma pessoa sem gênero. Então nós chamaremos Wow de ele para essa história. Eu quero contar sobre este homem e o que aconteceu com ele. E nós começamos examinando quem ele é. Wow é um homem que vive em uma pequena cidade, não tão pequena como a na qual vocês estão. Ele tinha pelo menos 4 faróis. Mas era uma pequena cidade e fazia divisa com uma floresta. Wow não sentia que ele era parte de uma religião. Na verdade, bem cedo, ele decidiu que ele não gostava da igreja. Na verdade, não. Ele sentia o amor e ele sabia da integridade de tantos daqueles que participavam, mas simplesmente não era para ele. O que era para ele era a natureza. Wow estava conectado espiritualmente com a terra. E quando outros, no domingo, iam para a adoração, Wow saía para caminhar. E ele percebeu a sacralidade dos vales e dos lagos, das correntes de água, dos animais, das árvores, da atmosfera. E isto era parte do cenário dele de adoração. Ele sentia que ele podia sentir a terra conversando com ele quando ele saía. E este era o Wow. E, portanto, agora o palco está preparado para contar o que aconteceu com este homem nesta história. Tantos de vocês tiveram sonhos vívidos, ou talvez visões fronteiriças. E é isso que acontece com Wow. Pois quando ele estava à noite, dormindo, ele teve algo que apenas poderia ser chamado de uma visão. Foi tão real, e eu estou prestes a contar a vocês, da melhor maneira que eu puder, o que ele experimentou, mas tudo o que eu digo a vocês, nem mesmo será metade do que foi. Wow ouviu a música. E, meus queridos, o que o Wow ouviu e experimentou não pode ser definido. Ele ouviu uma música que era tão perfeita e tão bela que ele nunca, jamais tinha experimentado algo como aquilo. Os tons, as sonoridades eram perfeitos e belos. E você poderia dizer, que tipo de música era aquela? E não pode ser definido. Não era clássico, não era pop. Simplesmente era. E continha todos os instrumentos que ele jamais conhecera, tocados perfeitamente, em sequência. E as melodias que ele estava ouvindo eram heróicas e românticas, tudo ao mesmo tempo. Ele não podia acreditar naquilo. Era quase como se o Wow estivesse em preto e branco. De repente, ele estava ouvindo em cores. E naquilo, era tão impressionante que o Wow mergulhou naquela visão, se banhou nela. Ele não podia nem mesmo
imaginar tal coisa na vida real. Mas lá estava ele e ele estava ouvindo. Então ele percebeu que ele não estava ouvindo, ele estava sentindo-a. E cada simples célula, a música mais bela, não definida, e no entanto, era perfeita. E então ele despertou. Ele percebeu que seu travesseiro estava molhado, ele estava chorando, era tão belo. Ele estava em um lugar que era sagrado. Ele não tinha nenhuma ideia do porquê. Agora, o Woe acreditava que havia sinais, sinais do Espírito, de coisas para ajudar em sua vida. Ele tinha experimentado isso, até mesmo com a floresta que ele entrava e tinha intuições. Ele disse, talvez este seja o sinal que eu deveria estudar um pouco de música ou ser parte de algo. Esse, de fato, é o sinal. Eu nunca, jamais tive um real interesse na performance da música ou qualquer coisa assim, mas o Woe saiu e descobriu, sincronisticamente, que havia um concurso numa cidade para um coro. Ele pensou, é isto? Eu devo me juntar a algo, eu deveria então ser parte de um coro. Então ele foi para aquilo que era o concurso. Ele ficou desapontado. Eles disseram a ele com todo amor e compaixão, depois do concurso, da melhor maneira que eles podiam, Woe, nós não podemos levar você para este coro. Por 3 motivos. Primeiro, você não pode sustentar uma nota. Número 2, você não tem nenhuma ideia do que é tom. E número 3, sua voz parece um prego arranhando um quadro negro. E aí foi aquilo. Ele não sabia para qual caminho seguir. No entanto, de alguma forma, de alguma maneira, ele percebeu que talvez aquilo não era um chamado para ação, na forma como ele pensava. Então, aconteceu outra vez. Ele tinha pedido por aquilo. Em algum nível, ele disse, querido Espírito, aquela foi uma experiência impressionante, eu não sei porquê ou o quê. Por favor, dê-me novamente. E ele recebeu. Ele recebeu da mesma forma, só que desta vez durou um pouco mais tempo. Desta vez, ele sentiu como se ele estivesse dentro dela. Era como se um ser humano pudesse ficar de pé dentro de uma orquestra. Ou, se você não é alguém que curte isso, simplesmente ficar dentro de um violão enquanto ele estava sendo tocado e sentir as cordas vibrando com você com tal perfeição que você choraria de alegria com o que você estava ouvindo, experimentando. E algo que você disse que estava trancado lá dentro era tão perfeito. E você permaneceu naquilo. E ele nadou naquilo. Aquela foi a experiência mais impressionante que ele jamais tivera. Jamais. E então ele despertou novamente. O Espírito, isso precisa significar algo. Precisa significar algo. Não se pode, você não pode me levar para um lugar onde eu possa ouvir isto e desfrutar sem significar alguma coisa. O Woe normalmente ia para a floresta, para as árvores, para o bosque. Ele procurava algumas respostas lá. Aquele sempre foi um lugar onde ele tinha boas intuições. E ele estava certo. Porque a intuição de entrar na floresta, naquele ponto do tempo para ele, que era o que ele gostava, e o levou até uma clareira. O sol estava brilhando, estava belo, a grama estava super verde. E lá, sentada na clareira, estava uma bela mulher. Ele podia dizer que ela era mais velha e belíssima. E ela estava ensinando. E ela estava de pé e todo ao redor dela estavam jovens alunos. E os alunos eram belos. Quase como se todos eles tivessem saído da mesma escola, como se eles tivessem a mesma idade. E ele estava em silêncio por um momento e ele percebeu algo. Que ele podia ouvi-la. Não importa o que acontecesse, não importa o quão distante ele estivesse, quando ele chegou na cena, ele podia ouvir muito claramente. Era quase como se o vento
estivesse carregando a voz dela diretamente para seus ouvidos. E então ele se aproximou um pouco mais e não houve reação, e ela não parou de ensiná-lo, e os alunos não olharam ao redor. E então ele sentou-se por um momento. E ele ouviu ao ensinamento dela. E ela disse algo a ele, que disparou algo nele. Ela disse as palavras: você nasce magnífico. Isso não é nada que o Ou jamais tinha considerado ou ouvido antes em sua vida. E os humanos não se consideram magníficos. Os humanos, até mesmo com seus melhores comportamentos e sua maior integridade, acreditam que eles são adequados. Mas magníficos? Ele nunca tinha ouvido nada como aquilo. Sua voz era impressionante. Ele podia sentar-se e ouvir a ela por muito tempo. E então ela voltou-se para ele e disse: Uou, por que você não se aproxima? Ele ficou impressionado que ela soubesse, que ele era conhecido por ela, seu nome era conhecido por ela. Talvez ela tivesse estado na cidade antes e sabia sobre o Ou. Porque o Ou era alguém que tinha estado na cidade por muito tempo e ele era conhecido por seu trabalho, ele era bom naquilo, ele tinha um bom emprego. Ele estava feliz, ele era autossuficiente. Talvez eles tenham escutado o seu nome em algum lugar. Eu tenho certeza que foi isso, ele disse, ele pensou. Ele sentou-se em frente a ela. E ela disse: você gostaria de fazer uma pergunta? E o Ou disse: sim, eu gostaria. E ela disse: ok, mas você precisa compreender as regras. E aqui estão elas. Você pode fazer uma pergunta, mas eu precisaria fazer uma pergunta de volta. E então a primeira pergunta que ele fez: quem é você? E ela respondeu, ela disse: eu sou uma sábia. Eu sou uma guardiã da sabedoria. Eu sou alguém que dirá a você a verdade de qualquer pergunta que você perguntar. Essa é quem eu sou. E agora, Ou, é minha vez de fazer a você uma pergunta. O Ou se endireitou, ele estava pronto. E ele pensou que ele estava pronto. Mas a pergunta que ela fez, ele não esperava. Ela olhou para ele e disse: Uou, você ouviu a música? Aquilo poderia ter o nocauteado. Poderia ter o nocauteado. E imediatamente ele voltou: como é que você sabe sobre a música? E ela disse: uou, esta é uma outra pergunta. E eu preciso fazer ainda uma outra pergunta a você. E ele disse: por favor, responda. Como você sabe sobre a música? E ela disse: uou, cada humano tem a música. E ele pensou por um momento: uau, isso significa que cada simples ser humano poderia ir para aquela visão, poderia talvez experimentar o que ele experimentou. Que revelação! Isso é impressionante, ele disse. E ela disse: uou, você está pronto para a minha pergunta de volta? E ele disse: sim. E ela disse: uou, qual é a sua afirmação? Isso o pegou de surpresa. Isso não é uma pergunta, mas era. Na forma de pergunta, ela estava pedindo para uma afirmação. Qual é a sua afirmação? Os sábios são conhecidos por serem pacientes, e ela era. E havia muito tempo que passou entre a pergunta dela e finalmente sua resposta. Ele entraria em cenários de integridade, ou realmente qual seria sua afirmação? O que é uma afirmação nesse momento em particular em frente a uma sábia que está dando a ele informações a respeito de coisas que ele nunca ouviu ou soubesse? Ele sabia que ele estava em frente a algo antigo, sábio, e ela estava dando a ele uma oportunidade, e havia muito tempo. Os alunos não disseram nada, eles nunca fizeram. Eles simplesmente estavam em silêncio e lá, aos pés dela.
E finalmente ele compreendeu o que ela podia até estar perguntando, então ele soube. E Woe disse, minha afirmação, querida sábia, é isto. Eu quero mais. E ela sorriu e disse, e assim será. Por favor, retorne, e eu estarei mais a você. Woe foi para casa e estava deliciado, deleitado, que através de sincronicidade e intuição, ele literalmente tinha encontrado alguém que podia ensiná-lo. E o ensinamento, eu sou magnífico, eu nasci magnífico. Aquilo ressoava nos seus ouvidos e aquela noite aconteceu novamente. Desta vez, ele podia ver outras coisas na música. Ele viu aqueles que estavam ao redor dele, como se a música estivesse acontecendo, talvez até mesmo no trabalho ou nas ruas. E naquilo, ele viu a reação de outros seres humanos e eles pararam. Frios, é como se tudo estivessem congelado, mas eles não pareciam nem se voltaram em direção à música, como se eles não estivessem realmente ouvindo a música, mas de alguma forma eles reagiram a ela, eles pararam. E lá estava novamente. Uma música que de alguma forma era romântica e heróica e ia para algum lugar, como eles dizem na música, e as sonoridades eram definidas como o agrupamento de sons que criavam tal sentimento que novamente ele chorou. Aquilo era belo. Aquilo definia tudo que ele jamais poderia ter pedido na forma de beleza. Pense nisso. Pense em si mesmo, meus queridos, em uma posição onde, de repente, era apresentado a vocês um som de outro mundo que era tão perfeito e belo que você reagia a ele, mas você não podia identificar, mas era tão belo. Ah, tudo que você queria fazer era sustentá-lo e ter mais e mais e mais. E então terminou. Woe voltou. Ele voltou para a sábia. E lá estava ela ensinando outra vez. E ele entrou. E ela começou a contar a ele mais coisas. Mais coisas. Então, ele queria um pouco mais, um pouco mais. E, finalmente, ele fez a pergunta, novamente. Conte-me sobre a música. E ela disse estas palavras para ele. Woe. A maioria dos humanos não compreendem. Eles são como uma cebola que precisa ser descascada. E as coisas que são descascadas são as coisas que foram ensinadas, que não estão exatamente corretas. E conforme eles descascam aquelas coisas, eles revelam mais do que eles sabiam. Eles descascam e jogam fora coisas que foram ditas a eles por outros. Eles descascam velhos hábitos, descascam medos. Até que finalmente eles chegam em um lugar onde há o ser humano central. E quando eles chegam lá, eles descobrem algo. Eles são a música. Woe, qual é a sua afirmação? E Woe disse, eu quero mais. Eu quero mais. É assim que aconteceu com Woe. E ele retornou para a cidade que ele vivia e a vila na qual ele estava. E ele percebeu que ele era a música. Como podia ser aquilo? Mas então ele começou a ouvir. E ele podia literalmente ouvir aquelas sonoridades e aquelas melodias e aquelas coisas tocando em um lugar que estava fora dos seus sonhos. Na verdade, ele podia ouvir tão de repentinamente, aquilo fazia-o sorrir, porque toda vez que ele ouvia, ele sentia aquilo que era magnífico. E logo, logo, Woe compreendeu que ele realmente estava de pé dentro da guitarra. Ele realmente estava dentro da orquestra. E ele era a música. E ele estava transmitindo-a onde quer que ele ia. E havia alguns que ouviam e outros que não, mas todos paravam. E eles perceberam que o Woe tinha mudado. Havia uma magnificência nele. E onde quer que ele caminhava, eles sabiam que havia algo sagrado, belo, compassivo naquele homem. Ele era diferente. E logo, logo, alguém estava sentado aos seus pés.
onde ele começou então a ensinar o que significava conhecer o planeta, o que significava se tornar magnífico, o que significa ser um com todas as coisas, o que significa ser muito maior do que vocês são. Uou retornou para o campo para mais um encontro com a sábia, apenas mais um encontro. E quando ele desceu a montanha para o campo, que costumava ser estéril, ele viu não uma grama estéril, onde ela estava ensinando, mas, ao invés disso, uma árvore gigante estava lá. E ao redor da árvore estavam belas flores. E o Uou percebeu o que tinha acontecido. E a mesma sábia era uma visão. E quando ele chegou próximo, ele queria relembrar, ele entrou no campo onde ele sempre se sentou diante da árvore. E ele afirmou para a árvore, eu quero mais. E ele podia ouvir o farfalhar das folhas e o vento, como se estivesse respondendo a ele. E o Uou sentou-se lá, sendo ensinado por Gaia. Nós deixamos o Uou aqui. E eu não preciso dizer o que isso significa. Que todos vocês têm aquela cebola para descascar. E conforme vocês o fazem, e os medos vão embora, e as percepções que talvez não estejam corretas vão embora, e a integridade começa a emergir, e vocês começam a compreender quem vocês são. Mais e mais, vocês veem a luz. E vocês são magníficos. E você compreende que a magnificência é aquela imagem de amor do Criador que você carrega com você. E é por isso que para alguns de vocês, nessa plateia, sentados aqui, literalmente tiveram aqueles que desejarão sentar aos seus pés, porque vocês se tornaram a música para eles. Esta é a história para hoje. É mais do que uma história, meus queridos. Pode mudar a sua vida. E assim é.